Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos hoje nesta pegada de fé para fazermos este evento de ensino, encontro de ensino do projeto Jesus na Rua. Nós estamos aqui, eu aqui no estado do Tocantins, Araguaína, Tocantins, e Márcia, no Rio de Janeiro. E Márcia, como é o nome da tua cidade, para não te botar em outro lugar morando hoje? Duque de Caxias. Márcia, lá em Duque de Caxias, juntos. Nós daqui a pouco também vai entrar uma companheirada aqui, mas nós vamos trazer essa palavra de ensino, meus queridos, no dia que se chama hoje. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é determinação, paciência e fé, os segredos para a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos um encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos um encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Sejam parceiros das escolas bíblicas para a vida Reobote, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiros das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 16. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo do 28 ao 30. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 4 ao 6. Com o título, Você tem a prosperidade divina? Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos caminhando nas ruas, levando o nosso Jesus para todas as pessoas que estão buscando o entendimento, buscando o socorro, buscando o consolo, buscando, acima de tudo, uma vida cristã equilibrada. E nós agora estamos nessa pegada de fé. Quero agradecer a você que está junto conosco, nos ouvindo, nos vendo, né? Vendo os vídeos do Projeto Jesus na Rua e da comunidade Jesus na Rua, seja no YouTube, no Instagram e na fanpage do Jesus na Rua. Eu quero, nesse dia, meus queridos, trazer para você uma oração.
um encontro de ensino. Pai, abre os olhos do entendimento dos nossos irmãos, Senhor, espalhados ao redor do mundo. Traz, Pai, na vida deles a aplicação prática, Senhor, do que nós vamos falar hoje aqui. A aplicação prática, Senhor, através da declaração do amor, da declaração da fé, da declaração da fidelidade, da declaração de honra em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Estas pessoas estarem ouvindo, Pai, aqui o nosso encontro de ensino. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês e falar do projeto que nós estamos... hoje ele saiu para a gráfica, né? Já está, acredito que amanhã pela manhã, o pessoal da gráfica já vai começar a organizar a situação de impressão do livro. Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Meus amados irmãos, é um livro que vem trazer uma pegada diferente sobre o apóstolo dos gentios, sobre o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo. Eu quero convidar você a degustar esse livro no Instagram e na fanpage. Lá nós vamos colocar o livro lá para que você tenha um vislumbre da íntegra do livro, para que você possa entender. Vamos colocar ali os capítulos primeiro, depois algumas descrições, porque no Insta não tem muito espaço. Tem para fazer uma live, mas nós não vamos fazer uma live sobre o livro. E eu quero agradecer a vocês por vocês já estarem se inscrevendo no canal do YouTube, do Instagram. Vocês estão chegando, nós já estamos chegando a mais de 60 mil inscritos. Chegamos à última postagem que foi feita na sexta-feira. Nós chegamos a 6 milhões de acessos. Foi muito legal. Agradeço a todos que acessaram lá. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 16. No livro de Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 30. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 4 ao 6. E o título é: Você tem a prosperidade divina? Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos falar aqui, nós estamos falando sobre, vamos colocar desta forma, sobre premissas para você viver uma situação de prosperidade. Tanto quem oprime o pobre como quem bajula o rico passará necessidades. Vamos para o primeiro ponto. Você, meu querido, tomar posse daquilo que Deus fez por você. Estou falando dentro da situação da oportunidade de finanças.
porque às vezes nós temos muito dinheiro e nós temos muitos funcionários e consideramos esses funcionários pobres. E nós passamos a oprimir estes funcionários pelo fato deles trabalharem para nós. A pessoa que faz isso, meu querido e minha querida irmã, ele vai acumular notas ruins contra ele mesmo. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, traz para perto os humildes. Se você, meu querido e minha querida irmã, está vivendo hoje uma situação em que você tem uma empresa, olha que coisa fantástica, você tem uma empresa, Deus te alcançou para que você alcançasse outras pessoas. A prosperidade chegou na tua vida para que você derrame prosperidade na vida de outras pessoas. E você, ao invés de fazer isso, você simplesmente oprime. A opressão, meus queridos, ela vem quando você coloca uma pressão maior do que o necessário para fazer qualquer coisa. Quem faz isso sempre? Satanás nos oprime. Muitas vezes, meus queridos, você está sendo um emissário de Satanás na sua empresa. Vigie para que você não seja esse emissário de Satanás. Quando Deus, através desta palavra de Provérbios que nós estamos abrindo aqui, este entendimento, quando você recebe a bênção de Deus, é para abençoar, meus queridos. É para abençoar. Lembre-se que Jesus Cristo não faz nada aqui nesta terra que não seja para abençoar. Diante desse exposto, é necessário que você tome posse, que você se aproxime de Deus para aquilo que Deus lhe entregou, você possa abençoar as outras pessoas e possa trazer à existência na vida dos nossos irmãos esta oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Márcia, leia para mim o finalzinho do versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Esta cortesia ao rico, meus queridos, ela tem uma característica muito interessante. Olha só, muitas vezes, hoje, o dia que se chama hoje, eu estava atendendo a uma pessoa que mora no vizinho estado do Maranhão, e a gente conversando sobre as pessoas. Olha só o que eles fazem. Eles compram algum objeto que eles não precisam para mostrar para quem não quer ver. Às vezes a pessoa não é tão abastada, mas ele tem amizade com pessoas ricas, ele vai dar presentes a essas pessoas para que eles suportem ele lá na presença deles, porque ele não faz parte daquele grupo. Isso é o quê? É fazer cortesia aos ricos.
e esta pessoa, ele vai perder tudo que tem, porque a oportunidade dele não está focada numa coisa muito simples, não está focada no amor, está focada na troca, aquela troca que é a troca que nós chamamos de perde-perde. Tem um animal, meus queridos, tem 3 animais que eles fazem um pouquinho de diferença entre um e outro. O primeiro animal é um peixe chamado barracuda. Barracuda, ele vive no sistema perde-perde. Por quê? Porque um barracuda grande chega e tenta devorar o menor. Só que tem uma característica no barracuda que vai tocar dentro daquele peixe e aquele menor morre. E aquele menor morre dentro porque não tem como sobreviver dentro do outro peixe. Então é o sistema perde-perde. Dentro dessas questões financeiras, meus queridos, nós temos o sistema perde-perde, nós temos o sistema ganha-perde e nós temos o sistema ganha-ganha. Amém, Márcia? Amém. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Amém? Amém. Olha só. Esse é o segundo peixe. É o tubarão. É o sistema ganha-perde. Para que ele ganhe, alguém tem que perder. Se você for construir uma torre, você não calcular o dinheiro, as posses que você tem, você começa, não termina, você perde. É o sistema do tubarão. É o sistema ganha-perde. Por quê? Para que você ganhe, é necessário alguém perder. E esse é um sistema muito difícil, muito ruim. E a maioria das pessoas vive nesse sistema. Eles não entendem que este sistema leva um à ruína e o outro ao desespero. Como assim, apóstolo, ao desespero? Porque é o seguinte, quem foi a ruína está arruinado. E a outra pessoa que ganhou com a ruína daquele, se for uma pessoa de bem, ele vai ficar contristado com aquilo que aconteceu com aquela pessoa. E se ele ficar dessa forma, ele vai, à medida que o tempo vai passando, ele vai definhar. Ele não vai conseguir usufruir daquilo que ele ganhou. Porque muitas vezes, por vezes, é conseguido de maneira ilícita. Usando a falsidade, usando o logro, usando aquilo que não é bom para ninguém. Nem para aquele que fez, nem para aquele que recebeu. Aquele que recebeu, coitado, está em sérios apuros. Agora tem um detalhe interessante. Se você aplicar este sistema, você vai viver na gangorra. Como na gangorra, apóstolo? Um ano você ganha, no outro ano você perde tudo, ou então você gasta tudo o que você ganhou. E você volta sempre para o mesmo ponto, e às vezes até abaixo do ponto inicial. E dentro dessa oportunidade, meus queridos, é que nós estamos vendo essa situação da construção. A construção, você vai se casar, meu querido, minha querida irmã, vocês vão se casar, verifiquem se vocês têm dinheiro suficiente para arcar com as despesas de pelo menos 6 meses, se vocês ficarem desempregados. E vocês nunca vão ter falta, escassez, necessidade na família de vocês, na casa de vocês.
Nunca compre para se casar produtos à prestação. Compre à vista porque você entra sem dívida. Este é o sistema diferente daquele sistema do tubarão e do barracuda. Amém, Márcia? Amém. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Amém? Amém. Olha só, se já não bastasse a pessoa ter lançado os alicerces, não ter conseguido construir, vai perder muito do material, porque a chuva e o sol ele vai estragar muito. Ele ainda vai ser escarnecido. Este é o sistema ganha-perde. Se você consegue ganhar, maravilha. Mas se você não ganha, aí você precisa destruir alguém para você poder ganhar. Esse sistema, meus queridos, ele não é interessante, ele não é bom para o Filho de Deus. Pelo contrário, ele traz em si a falta de caráter, a falta de discernimento, a falta de entendimento, a falta de fazer aquilo que é necessário fazer para que se tenha bom êxito nas coisas, fazendo a coisa com correção, com simplicidade, com humildade e, acima de tudo, com honestidade. Amém? Amém. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém? Amém. Olha só, ainda tem uma fala específica. Esta pessoa começou este empreendimento do casamento e simplesmente não conseguiu concluir ele. Ele está hoje quebrado, endividado e o casamento está como um barco furado, enchendo de água. Aí, meu querido, você pega a oportunidade que Jesus Cristo te dá de levar você para dentro do barco, para dentro do seu casamento, para dentro da sua empresa, para dentro do seu empreendimento, para que você possa não naufragar nestes tempos de incerteza. Amém? Amém. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Amém? Amém. Esse, meus queridos, é o apóstolo Paulo. Se você está dentro de um seio familiar, está dentro de uma comunidade e você não quer trabalhar, esse comer aqui não é só comer físico de almoçar, jantar, tomar café da manhã, lanche da tarde, jantar e lanchar, fazer a cesta antes de dormir, não está se referindo só a isso. Se você não quer ajudar da forma como você pode ajudar, então você não faz parte daquela comunidade, você não faz parte. E por isso o apóstolo Paulo chega, eles estavam vivendo uma situação divergente daquela que era a correta, e o apóstolo Paulo chega e diz que, olha, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Nós vamos lá em Provérbios e vamos dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque, meus queridos, tem uma situação muito interessante, muito, muito interessante. A gente, às vezes, fica com pena da pessoa que não quer trabalhar. Uma coisa é a pessoa não poder trabalhar, outra coisa é a pessoa não querer trabalhar. E aí são duas situações bem distintas.
Aquele que não pode trabalhar por um motivo de doença, uma deficiência, seja lá o que for, que para mim não funciona muito isso, mas tudo bem. Se você não tem essa, né, condição de trabalhar, você pode contribuir de outra forma, sem ser financeira, mas que haja uma contribuição, que haja um entendimento de que você faz parte daquela comunidade, que você está contribuindo com aquilo que você pode fazer. Amém? Amém. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Amém? Amém. Olha só, tratar bem aos pobres, meus queridos, às vezes as pessoas pensam que é chegar para uma pessoa que tem uma condição humilde, uma condição financeira um pouco desfavorável, né? Não tem muitas posses, é você pegar e doar tudo que você tem para essa pessoa. Não. É você ensinar ferramentas para que essa pessoa possa, com aquilo que ele ganha, ele se levantar. E aí você dá uma ajuda para essa pessoa se levantar. E quando se refere a emprestar a Deus, todo mundo quer emprestar a Deus, porque sabe que Ele paga, certo? Mas lembre-se que você só pode emprestar a Deus quando você ajudar o necessitado, quando você ajudar aquela pessoa que está precisando. Aí você tem que trabalhar mais um pouquinho para você ter para emprestar e para doar para os pobres. É assim que funciona a lei da semeadura, meus queridos. Nós estamos falando sobre finanças, sobre você tomar posições diferentes dentro da comunidade em que você está inserido. É necessário que você entenda que não é só com o dinheiro que você ajuda, é também com o dinheiro. Porque nós tivemos um caso de pessoas próximas a nós e essa pessoa chegou para uma pessoa que estava endividada, tá, aquela coisa toda, ele pegou, sanou as dívidas, aquela situação toda e ainda, né, emprestou um tanto lá para ele começar um negócio novo. Eu cheguei para ele e disse: amigo, você cometeu o maior erro da sua vida. Ele disse: por quê? Eu disse: porque você tinha que ter ensinado finanças para esse homem. Ele vai colocar tudo no mato e não vai ter condições de lhe pagar. Tem 4 anos. A empresa começou, o primeiro ano ela ia mal das pernas, segundo ano ela não tinha mais perna, terceiro ano ela abriu falência. E hoje tem um elefante que nem é branco, porque é um prédio que está hipotecado no banco e não tem nada para fazer. O banco já confiscou, já. E a situação daquele homem voltou pior do que o que era, porque agora ele tem dívidas. Agora ele tem dívidas com aquele irmão que emprestou. E eu disse a ele: não faça isso. Chame ele, ensine, dê um salário a ele de R$1.000 por mês. Ele não vai morrer de fome, ele não vai enriquecer, mas ele não vai morrer de fome. Sustente ele 1 ano, é R$12.000. Você quer dar um salário melhor, dê um salário de R$2.000. Mas ensine finanças aí, porque senão tudo que você colocar nas mãos dele, ele vai jogar no mato, como ele tem feito com o que ele ganha. Meus queridos, finanças não é tão simples, mas não é impossível. É possível, é real, você pode sim fazer a coisa certa, tomando as decisões corretas. Amém?
Amém. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Amém? Amém. Essa é uma redundância, essas duas frases. Quem observa o vento não vai plantar, porque ele não acha que tenha condições climáticas para isso. Ele não vai conseguir plantar. Quem olha para as nuvens não vai colher, porque colher na chuva não é muito favorável. Queridos, a planta e a colheita você tem que entender que a semeadura você faz no tempo próprio. Quando é no tempo próprio? É no tempo que há oportunidade. E a colheita você vai fazer independente. Independente, ela vai chegar na sua vida. Agora lembre-se que quem planta bons princípios colhe atitudes assertivas. Quem planta vento colhe tempestade. Lembre-se disso. E se você nesse instante, meu querido, está plantando o vento, tenha cuidado, a colheita vem. Amém? Amém. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Amém. Olha só. Aqui tem duas metáforas, né? Que fantástico. Assim como você não sabe de onde o vento vem e para onde ele vai, e nem sabe como se formam os ossos ou como se forma o bebê no ventre da mulher grávida. Estas duas situações, meus queridos, elas nos dão uma oportunidade muito grande de entendermos as finanças. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E este caminho que você segue, meu querido, é caminho de morte. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que você deve fazer. Você não sabe como fazer. E você não sabe a hora de fazer. Estamos nos referindo a finanças. A finanças no seio familiar, dentro da sua casa. Não adianta, meu querido e minha querida, você dar uma pensão ou vamos colocar uma ajuda a seus filhos se você não ensinou o modo de multiplicar. Eles serão servos insensatos, servo mau e infiel, que pegou o dinheiro do seu senhor e não multiplicou, escondeu. E muitas vezes, meus queridos, o jovem não tem esta sabedoria porque você não ensinou, você não se esmerou para ensiná-lo. Então ele não vai saber como fazer, o que e quando fazer com o dinheiro que você tem como pai e ele vai receber num determinado tempo da vida dele. Amém, Márcia? Amém. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Amém. Olha só, tem um versículo, outro versículo que fala uma situação muito interessante sobre essa situação. De manhã cedo,
semeie, plante. E ao entardecer, não dê descanso às suas mãos. Por que isso? Porque ao você se deitar para dormir, Deus fará com que esta e aquela produzam satisfatoriamente. A semente, meu querido, é aquilo que você planta na vida das pessoas. É aquilo que você semeia. A palavra de Deus diz lá nos Salmos que aquele que sai andando, semeando e chorando, voltará colhendo seus feixes. Andando, semeando, chorando e semeando, voltará colhendo seus feixes. O que significa isso, apóstolo? Significa que se você se esmerar para preparar a terra, para preparar a semente e para lançá-la ao solo, tem dias que você vai chorar, mas você voltará colhendo os seus feixes. Você certamente colherá aquela proporção de Jesus Cristo, que é boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Você colherá dessa forma, meu querido, minha querida irmã. Amém, Márcia? Amém. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. Quem observa o vento, não plantará, e quem olha para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Amém. Meus queridos, nós entendemos e trazemos essa palavra hoje para a sua vida, para que você observe estes princípios. Estes são princípios de boa administração, princípios que Deus ama, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquele que planta, que semeia de manhã à tarde, não fique ocioso. Não fique ocioso, meu querido e minha querida irmã, porque aos seus Deus dá enquanto nós dormimos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de trazer essa palavra aos meus irmãos, Senhor, para que eles possam receber de Ti a boa, a agradável, a perfeita e a boa, agradável e a perfeita vontade Tua na vida deles, Pai. Cura, salva e liberta o Teu povo, Senhor, no dia que se chama hoje. Amém. Amém. Determinação, paciência e fé.
os segredos para a vitória.